Olá, Cris e todos os amigos inscritos. Me chamo Jamile. Vim contar um relato sobrenatural que aconteceu com minha mãe e que até hoje ela não superou aqueles momentos de terror. Irei chamá-la de Camila na terceira pessoa. Era março do ano de 1985, em uma tarde quente em Juazeiro do Norte, uma das cidades do Cariri, aqui no interior do Ceará. Minha mãe tinha apenas 18 anos na época e estava visitando o cemitério local com minha avó, que havia perdido meu avô recentemente. Enquanto minha avó rezava e colocava flores na sepultura, minha mãe começou a explorar o cemitério, lendo as inscrições nas lápides, vendo a data de nascimento e falecimento e admirando as fotos dos defuntos. Foi então que ela viu ele, uma foto de um jovem homem, vestido de soldado, com olhos azuis e um sorriso charmoso. Camila ficou imediatamente atraída pela foto e sentiu uma conexão estranha com o homem. Ela não sabia quem ele era ou por que estava tão atraída por ele, mas ela sabia que precisava saber mais. Camila perguntou à sua mãe sobre o homem na foto, mas ela não sabia de nada. Minha mãe decidiu então roubar a foto da sepultura e levá-la para casa. Mas ela fez algo a mais do que isso. À noite, Camila começou a sentir uma presença estranha na sua casa. Ela ouvia passos pesados e risadas macabras. O quarto ficou gelado e sufocante. Ela sentiu que alguém estava observando-a. Ela tentou ignorar, mas a sensação só piorou. Ela, paralisada de medo, sentiu uma sombra se aproximar cada vez mais dela, e aquilo sussurrou algo em seu ouvido, no qual ela não conseguiu entender as palavras e acabou desmaiando de tanto pavor. Minha mãe já não comia há dias, não ia à escola, só vivia deitada na cama e se reclamava que não tinha forças para levantar e sentia muitas dores de cabeça. Até que minha avó a levou para o hospital para fazer exames. Só que o mais estranho era que não constou nada nos exames. Só falaram que poderia ser algo relacionado ao psicológico. Camila se recusou a ir ao psiquiatra, pois ela afirmava que ela não estava ficando louca. Em uma noite, Camila acordou assustada com um sussurro perto de seu ouvido. O homem da foto parado ao lado de sua cama, olhando para ela com os olhos tristes. Ela ficou paralisada de medo e não conseguiu se mover. O homem começou a falar com ela, contando a sua história. Ele havia falecido ainda muito jovem em um acidente de carro e que sua família estava devastada pela perda. Ele estava preso nesse plano e não sabia o porquê, até que ele encontrou ela no cemitério. Ele disse que algo maligno tinha perseguido ela também lá do cemitério e que ele estava tentando protegê-la, pois eles eram casados na vida passada, só que não deu tempo de se reencontrarem nessa vida. O rapaz relatou que a entidade maligna que a tinha perseguido estava sugando todas as suas energias e que ela procurasse ajuda o mais rápido possível, pois ela corria risco de vida e só assim ele poderia descansar em paz, quando ela estivesse liberta daquela entidade maligna. Camila ficou horrorizada e assustada, mas também sentiu uma gratidão profunda pelo rapaz da foto e prometeu procurar ajuda. Minha mãe procurou a benzedeira chamada Rita, que morava um pouco afastada do centro da cidade, e precisou caminhar bastante até chegar na casa dela. Chegando lá, viu uma senhora pequena e idosa e perguntou se era a benzedeira. Dona Rita respondeu que sim, e pediu que ela entrasse. A benzedeira a observou muito séria e Camila ficou sem saber o que dizer. Ela relatou com a voz cansada e ao mesmo tempo firme e lhe disse:
Minha filha, você tem dois encostos, um é do bem e o outro do mal. O do bem entrou junto com você, porém o maligno ficou lá fora. Dona Rita disse que aquela entidade maligna estava lhe perseguindo, porque ela pegou algo do cemitério, além da foto do rapaz. O rapaz da foto estava protegendo-a, pois ele era uma alma iluminada. Já a outra entidade queria acabar com sua vida. A benzedeira perguntou: onde você colocou o pente decorado? Camila ficou perplexa por Dona Rita saber tantas informações. Dona Rita continuou: minha filha, aquele objeto foi usado em instrumento de magia negra e ao pegar aquilo para si, você foi amaldiçoada. Camila ficou sem ar diante das palavras da benzedeira e respondeu que o pente estava em cima da sua penteadeira e que ela usava constantemente penteando seus cabelos. A senhora pediu que ela trouxesse esse objeto e que ela faria uma oração para tentar quebrar a magia. Mas ela precisava devolver aquele pente ao cemitério à meia-noite e sozinha. Depois de várias noites de terror e perturbação, Camila finalmente entendeu o que precisava fazer. Ela disse a Dona Rita que voltaria naquele mesmo dia e traria consigo o pente maldito. Camila correu para sua casa e, ao pegar o pente, sentiu um calafrio assustador que fez ela paralisar de medo. E sentiu uma força descomunal jogando ela na parede e acabou desmaiando. Ao acordar, ela viu que estava ferida na cabeça devido ao impacto e, apesar de fraca e machucada, teria que ser forte, pois ela não teria alternativa. Ela escutava a voz do rapaz da foto sussurrando suavemente no seu ouvido, dizendo que ela deveria vencer o medo e continuar com seu plano de quebrar a maldição. Já era por volta das 9h30 da noite e Camila disse à sua família que iria dormir mais cedo. E ela saiu escondido de casa, em direção à casa da benzedeira. Minha mãe, meio desnorteada por causa da pancada, estava sentindo uma dor de cabeça muito forte e saiu caminhando sozinha naquele caminho ermo e percebeu que aquela noite estava mais fria que o normal. Quem mora no Cariri sabe que as noites também são quentes e ter rajadas de vento pela parte da noite é somente anunciando que irá chover forte. Poucos minutos, uma forte chuva começou e ela mesmo assim continuou caminhando. A entidade maligna que a perseguia fez com que ela se perdesse no caminho de terra, tendo a sensação de passar pelo mesmo local várias vezes naquela mesma estrada escura. Camila, já muito assustada, escutava gritos ensurdecedores e horripilantes que vinham de dentro dos matos, seguido de um temporal forte, deixando ela ainda mais desesperada, pois não conseguia sair daquele caminho infernal. Até que ela, implorando, pediu ajuda ao rapaz da foto e que ele a ajudasse a chegar à casa da benzedeira. Ela, com lágrimas nos olhos, quase desistindo, viu o rapaz mais à frente, mostrando o caminho que ela deveria ir. Na pressa, ela saiu correndo com tudo e acabou escorregando na lama. Ela levantou-se rapidamente e orando em voz alta, pedindo a proteção de Deus, até que conseguiu sair daquele labirinto. Os raios iluminavam o céu. O som do trovão fazia seu corpo tremer e a chuva atrapalhava sua caminhada pelo caminho de terra. Mas ela estava determinada a acabar com tudo aquilo. Depois de muita luta, Camila chegou à casa da velha benzedeira. A senhora ficou assustada com o que acompanhava aquele objeto. Pediu que Camila entrasse e a senhora jogou alguns líquidos em cima do pente junto com água benta. E ao fazer isso, saiu uma fumaça negra daquele objeto. Era muito assustador tudo aquilo. Depois de alguns minutos, o ambiente parecia estar mais leve.
Dona Rita pediu que Camila levasse aquele pente agora mesmo e tinha até meia-noite para devolver ao cemitério e que colocasse num cruzeiro e fizesse a oração que ela tinha escrito no papel, pois ela teria que ser rápida, pois só conseguiu com que aquela entidade se acalmasse por alguns minutos, mas que em breve voltaria ainda mais furiosa. A benzedeira Rita a instruiu para que ela não parasse de ler em hipótese alguma, porque ela teria que quebrar o feitiço sem nenhuma interrupção. Camila agradeceu à senhora e saiu correndo para o cemitério, pois ela estava relativamente longe e já era por volta de 11h30 e teria que ser rápida. Ao chegar no cemitério, o portão estava fechado, então ela teve que pular o muro do cemitério e correr para o cruzeiro. A chuva forte já tinha passado, porém ainda chovia fino, fazendo o ambiente ficar assustador e macabro. Camila pegou o pente bordado e colocou no cruzeiro do cemitério e pegou o papel com a oração que a benzedeira a tinha dado e começou a falar em voz alta. De repente, ela escuta a voz do seu avô, que havia falecido recentemente, pedindo para que ela parasse. Porém, ela continuou firme na sua oração. A entidade revoltada com Camila começou a falar palavras de baixo calão, querendo fazer com que ela parasse a concentração a todo custo, até mesmo ameaçando a sua família de morte. E mais uma vez o rapaz da foto apareceu ao seu lado e pediu que ela continuasse e que não parasse. Até que quase finalizando a oração, ela escutou um grito ensurdecedor que gelou até a sua alma e finalizou dizendo que assim seja. Um vento forte passou por ela e Camila caiu de joelhos no chão. Temia mais do que Vara Verde, mas procurou se acalmar, pois ela precisava sair daquele cemitério macabro. O rapaz da foto apareceu novamente, dessa vez todo iluminado, e acenou com a cabeça e foi sumindo lentamente pelos corredores do cemitério. Camila diz ter a sensação de ter tirado uma tonelada de peso de suas costas. E ela agradeceu a Deus por tudo aquilo já ter passado. Camila se recompôs, se levantou e correu para casa. Ao chegar em casa, sentiu um alívio imenso. Tomou banho e caiu na cama extremamente esgotada. E pela primeira vez, depois de muitos dias, ela dormiu tranquilamente, sem aquela sensação de estar sendo observada. Pela manhã, ela foi à casa da benzedeira e agradecer por tudo. E ela mostrou a foto do rapaz que a ajudou. E a benzedeira falou que eles tinham uma ligação muito forte e que eles iriam se encontrar um dia, mas ela teria que devolver a foto na sepultura, para que ele também ficasse em paz. Com o coração pesado, Camila voltou ao cemitério e devolveu a foto à sepultura. Ela fez uma oração e pediu desculpas pela foto e agradeceu por tê-la ajudado. Até que ela viu o nome do rapaz. Ele se chamava Alessandro e as lágrimas correram pelo seu rosto. À medida que a Camila se afastava da sepultura, ela sentiu uma sensação de alívio e paz. E sabia que havia feito a coisa certa e que o homem finalmente poderia descansar em paz. A partir daquele dia, minha mãe, Camila, nunca mais foi assombrada por nenhuma entidade maligna. Ela aprendeu uma lição valiosíssima sobre respeito e que nunca deve se pegar nada de cemitério, fazendo com que ela respeitasse o Campo Santo, pedindo permissão tanto na entrada quanto na saída. Minha mãe fala sempre essa história com muita seriedade e com lágrimas nos olhos, fazendo com que eu acredite em cada palavra do seu relato. Cris, obrigado pelo espaço e por contar na sua voz o relato da minha mãe Camila.
O Vigia e o Garoto Assombrado. Olá, Cris e inscritos do canal Conhecendo o Sobrenatural. Eu vou contar algo a vocês que não é simplesmente uma história, é um relato de 2 fatos reais e que tive a infelicidade de viver ou sofrer poucos anos atrás. Tudo começou em um certo dia ao encontrar um amigo e reclamar por falta de sorte para conseguir um trabalho. Ele conseguiu que eu ocupasse o seu lugar como um vigia em um cemitério local. Minha primeira reação foi: "Você tá louco? Não tenho coragem não." Porém, meu amigo garantiu que além de fácil, não tinha nada de assombração. E que durante todos os 6 meses que havia trabalhado, nunca tinha visto nada do outro mundo. "No cemitério? Você tá doido?" exclamou minha esposa sem poder acreditar no que eu acabava de lhe dizer. O pior é que eu também não, mas como as portas fechavam uma atrás da outra e as contas não paravam de chegar, o cemitério parecia ser a única solução até conseguir outro trabalho. O cemitério era enorme e era dividido em 2 partes. A parte mais nova sem catatumbas, com apenas placas indicando o nome do defunto, e a parte mais velha com nomes das sepulturas e mausoléus bem antigos. Ao lado do cemitério estava um necrotério. Em uma das salas na frente do edifício havia a sala dos vigias, onde todo o cemitério era visto através das imagens das câmeras de segurança. 2 semanas depois, meu amigo se despediu e eu comecei a trabalhar das 10 da noite às 6 da manhã. Nas primeiras semanas, eu passava a noite grudada na tela, pulando de uma em outra imagem e nada de anormal. Na 4ª semana, eu tive a minha primeira experiência com algo que até hoje não consigo explicar. Numa sexta-feira, por volta das 11h30 da noite, um garoto de mais ou menos 7 anos apareceu caminhando entre os mausoléus da parte mais rica. Apesar do susto, eu fiquei preocupado, imaginando o que ele fazia dentro de um cemitério tão tarde da noite. Pensando que poderia estar acompanhando algum adulto, comecei a vasculhar através das câmeras, à procura dele ou deles, mas não vi ninguém. Ao voltar para a imagem do garoto, ele já havia sumido. Já não estava entre as catatumbas. Ele estava sentado em uma outra bem em frente à sala e olhando para a câmera. Naquele momento, a sala esfriou e os arrepios começaram. E apesar de tudo, eu resolvi sair e conversar com ele. No instante que saí, o garoto sumiu e a porta da minha sala fechou violentamente e trancou. Eu não sabia o que fazer. Eu passei toda a noite assustado e tentando abrir a porta, que somente abriu minutos do turno terminar. A sala estava super fria e vazia. Ao olhar para a televisão, meu coração quase parou, pois no meio da tela apareciam 2 olhos negros, bem perto da câmera, como se estivesse olhando para o interior da sala, como se estivesse me olhando. Eu apaguei a tela e fiquei rezando até o substituto chegar. O garoto não apareceu em nenhuma das gravações. Nas próximas noites, para meu alívio, o garoto não apareceu. Porém, várias noites depois, eu tive uma segunda experiência com ele. Algo ainda mais aterrorizante. Cansado de estar trancado na sala, e, contrariado com as instruções de somente sair em caso de extrema necessidade, eu resolvi dar uma caminhada pelo cemitério. Já fazia umas 3 horas que eu havia chegado. A noite estava fresca
e a brisa soprava, tornando a temperatura ainda mais agradável. Eu dei uma olhada pela parte nova e segui a parte velha, a parte rica. No momento em que eu comecei a andar entre as sepulturas, a brisa parou e a sensação de que eu estava sendo observado começou. Eu olhava de um lado para o outro e não via ninguém. A sensação aumentava e os arrepios começavam. Poucos passos depois eu ouvi algo estranho e inesperado, o choro desconsolado de uma criança. O garoto, pensei, meu coração já havia acelerado, de tal maneira que parecia querer saltar do meu peito. Os meus arrepios eram geral e todos os cabelos do meu corpo pareciam estar empinados. Decidido a encarar o garoto, ou fosse o que fosse, eu fiquei ouvindo o choro por um instante e perguntei: "Quem é você, menina? Você está perdido?" Ele não respondeu e continuei perguntando: "Onde você está? Por que está chorando?" E o choro parou e o menino perguntou: "Você viu minha mãe?" Eu respondi que não e perguntei quando ela havia deixado no cemitério, mas ele não me respondeu. Então foi que eu tive a ideia de fazer a pergunta mais tapada da minha vida: "Você está vivo ou morto?" Nenhuma resposta. Porém, poucos segundos depois, ele deu uma risada e pouco a pouco sua cabeça aparecendo no lado de uma catatumba, poucos metros à minha frente. Eu foquei a lanterna e pensei que fosse cair esturricado. Minhas pernas começaram a tremer, que quase não conseguia permanecer de pé. Enquanto eu morria de medo, o menino me encarava, parecendo se divertir com meu pavor. Mas não era realmente um menino, era algo inacreditável e horripilante. Seu rosto era ossudo, quase cadavérico, seus olhos negros e ocos. Sua expressão era uma coisa que somente encontro em uma palavra para descrever: diabólica. Poucos segundos depois, ele desapareceu. E após alguns segundos em estado de choque, como se tivesse paralisado e abestalhado, eu recuperei os sentidos e saí como um louco em direção à sala. Eu passei o restante da noite olhando apavorado as imagens das câmeras. Felizmente, o garoto já não apareceu nem no cemitério ou nas imagens gravadas. 2 semanas depois, eu consegui um outro trabalho e deixei o cemitério. O garoto com certeza continua por lá, esperando uma oportunidade para aparecer para um novo vigia. A menina maldita do cemitério. Olá, Cris e amigos. Vou contar uma história que me deixa muito assustada, mas eu acredito que eu devo revelar esse fato sobrenatural. Éramos 3 amigos inseparáveis: Nino, João, Guilherme e Henrique, e Júnior. Morávamos em frente a um cemitério da Abolição em Fortaleza, aqui no Ceará. Todas as noites, nos encontrávamos na praça para contar histórias e lendas de terror. Era uma noite chuvosa e tortuosa. Um colega chamado Neném começou a contar uma história da menina dos olhos de fogo. Conta a lenda que essa menina vivia aos redores da primeira igreja construída no Meireles, brincando. E para má sorte dela, um belo dia, decidiu entrar na igreja à noite. Onde então, naquele momento, não tinha ninguém. Porém, as velas estavam acesas e de repente sopra um vento muito forte, onde as velas são derrubadas e começa um grande fogo. Os moradores tentaram apagar o fogo, mas sem sucesso. A menina estava toda queimada, mas algo de arrepiar aconteceu. Os olhos da menina
estavam em chamas e na época houve uma grande comoção, devido às pessoas associarem a sua morte a ter tentado contra sua própria vida. Coisas estranhas começaram a acontecer depois da morte da jovem. Pessoas começaram a morrer ao redor do cemitério, onde ela foi enterrada. Gatos mortos e nada que estivesse perto daquele local permanecia vivo. O primeiro caso foi de um casal que tinha saído da beira-mar e inventaram entrar no cemitério por curiosidade. Então os jovens começaram a beber bebidas alcoólicas que eles tinham levado e também começaram a fumar cigarro. Eles dois tinham um estilo gótico e gostavam de ficar em sepulturas e mausoléus. Eles ficaram ali por cerca de 1 hora, conversando, fumando e bebendo, até que eles de repente viram uma menina toda queimada, com os olhos de fogo, olhando intensamente para eles. Eles ficaram muito assombrados e saíram em direção à sua casa, pois eles moravam no castelo encantado. O casal chegou em casa e o casal contou tudo para seus familiares e amigos, o que tinha acontecido com eles. Porém, ninguém deu atenção ao seu relato. Até que, 3 dias depois, eles amanheceram com uma febre e disse que estava vendo uma menina ao lado deles, dizendo que ia levar a sua alma. Eles gritavam muito e deliravam por causa da febre alta. O casal foi levado ao UPA, mas, infelizmente, com 12 horas depois de ter chegado ao UPA, eles vieram a óbito. E o pior de tudo, falaram que foi ataque cardíaco nos dois. E isso ninguém soube explicar o que realmente aconteceu. Teve outra vez que Júnior ligou várias vezes para seus amigos falando que não conseguia dormir. E que em sua mente, que uma menina aparecia. E ela tinha olhos de fogo e seu corpo estava todo queimado. No dia seguinte, Júnior procurou o padre da paróquia, Nossa Senhora da Saúde, e falou do acontecido. E o padre falou a história verdadeira. Para que aquela coisa deixasse ele em paz, era necessário uma oração de paz, para que o espírito da jovem pudesse descansar. Ao sair da igreja, Júnior depara com a figura da menina com olhos de fogo. Ele fica paralisado. A menina permanecia olhando para Júnior, em cima do túmulo, lá no cemitério. Júnior foi depressa para sua casa e entrou em seu quarto e começou a fazer as suas orações. E pediu perdão pelos moradores do seu bairro por falta de respeito. Às 3 da manhã, Júnior acorda com a visita do espírito da menina. Júnior então lembra das palavras do padre, que era necessário fazer uma oração de libertação. Então Júnior começa a orar bem alto, onde à medida que ele vai rezando, o fogo nos olhos da menina vão apagando. E no final, o espírito da jovem se joga contra a parede, quebrando as luzes e rachando até a parede. Júnior nunca mais viu o espírito da menina, mas a sua vida nunca mais foi a mesma.